Bom, pessoal, hoje na aula de História, nós vamos aprender a identificar a que século se refere cada ano, certo? Vamos lá. Uma observação bem importante nesse momento é que quando a gente se refere a século, nós temos que lembrar que devemos representar só com algarismos romanos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ano de 1500, por exemplo. O ano de 1500, certo? O ano de 1500, ele termina com 2 zeros. Então, nesse caso aqui, o século é século XV, certo? Vamos lá. Se eu tenho o ano de 1979. 1979. No ano de 1979, que século era? Presta bem atenção. Eu vou pegar os dois últimos números e vou esconder aqui, ó, assim. Esconder um pouco. Esquecer. Restou 19. Então, se este ano ele não termina com 00, eu vou esquecer os dois últimos números e vou acrescentar mais um a esses daqui da frente. Então, 19 mais 1, 20. Então, a que século se refere 1979? Século 20, certo? Eu acho que vocês vão aprender bem direitinho, quem já não aprendeu, né? Vamos pra cá. Eu tenho um ano de 1490. O ano de 1490. Vamos esquecer os dois últimos números. Nós temos 14. 14 mais 1, 15. Que século é o ano 1490? Século XV. Tá fácil? Eu espero que esteja fácil. Então, eu tenho aqui o ano de 1600, o ano de 1780, eu tenho aqui 1930, 2020, eu tenho um ano de 2000 e tenho o ano de 1830. E juntos, vamos ver se vocês conseguem, certo? Bora lá. 1600. Não esqueçam. Se termina com 00, é justamente esse século que tá aqui o ano, ó. Século XVI. Só se terminar com 00. Aqui eu tenho 1780. 1780. Então, eu vou esquecer o 80, vou acrescentar um 0 aqui na frente, então vai ficar o século XVIII, certo? Século XVIII. 17 mais 1, 18. Eu tenho 1930.
1930. Esqueço os dois números, acrescento um aqui, ó, ao 19, então ele vai ficar 20. 1930, que século que é? Século 20, certo? Aqui, 2020, vou esquecer os dois últimos números, acrescentar mais um aqui, então vai ficar século 20 mais 1, 21, certo? Vamos para cá. Ano 2000. Ano 2000 era o quê? Século 20. Esquecemos os dois zeros. Se termina com dois zeros, nós não precisamos acrescentar um aos dois da frente, não. É o que está na frente. Nós vamos fechar os dois zeros e século 20. Certo? 1830. Século? Muito bem. Século 19. Então, eu acho que já aprendemos. Nós não podemos representar o século com algarismos arábicos. Tem que ser com algarismos romanos, certo? Na antiguidade, marcava-se o tempo através da natureza, olhando para a natureza, através das estações do ano, através do dia e da noite, né? Tudo isso, para tudo isso as pessoas olhavam e deduziam o tempo, certo? Os egípcios que viviam na África, eles viviam à beira do rio, né? E com isso eles observavam e achavam resposta com relação ao tempo. É por isso que o rio Nilo é muito importante, né, para essas pessoas, para a história dessas pessoas. Quando nós estudamos história, a primeira coisa que a gente se interessa em saber é quando aconteceu aquele fato. Quando aconteceu? Nós pensamos logo no tempo, não é isso? Então, muita coisa veio evoluindo, né? Muita coisa veio mudando através do tempo. E o que é que a gente tem como referência hoje de tempo? Quando a gente pergunta assim, o que é que marca o tempo? Então, a gente faz uma ligação automaticamente com o relógio, né? E a gente não lembra que antes do relógio, as pessoas já tinham ou tentavam ter noção de tempo. E como é que hoje nós organizamos nossa vida? Nosso dia a dia, né? Nossa rotina, nossa história. Como é que a gente organiza? Através do calendário, do relógio, né? Através de outras inúmeras coisas voltadas para a tecnologia. Olha só como hoje a facilidade, né? E pensando na história, né, do tempo, nós lembramos que quantos fatos aconteceram e que demarcam o tempo na história, né? Por exemplo, para os cristãos, o nascimento de Cristo marcou, né, um tempo na história. E vários outros fatos viraram acontecimentos históricos e que a gente faz uma ligação quando a gente está falando, quando a gente está estudando história. Então, nós fazemos uma demarcação. Por exemplo, em que ano os portugueses chegaram aqui no Brasil? Então, ninguém esquece, no ano de 1500. Então, há muitas coisas que nós estudamos assim. O que aconteceu antes de 1500 e o que aconteceu depois de 1500. Não é isso? Então, o que é que acontece?
criamos diferentes formas de contar o tempo. Hoje nós vemos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. E com tudo isso, nós organizamos melhor o nosso tempo. Nós temos também, hoje, nós trabalhamos, estudamos com medidas de tempo de períodos longos. Por exemplo, décadas, séculos, milênios, né? Então, nós temos que ter noção desses tempos longos, né? E nós temos que aprender a quanto tempo se refere. Por exemplo, uma década. Quantos anos tem uma década? Quem é que lembra? Uma década, 10 anos. Uma década, 10 anos, certo? Se eu já sei que uma década tem 10 anos, quando a gente escuta assim, menino, mas olha, faz bem umas 2 décadas que eu não vejo Dona Maria. E aí, quantos anos eu não vejo Dona Maria? 20 anos. E tem muita gente que se confunde com década, com milênios, com séculos, com quinzena, tudo isso, certo? Então vamos lá. Quantos anos tem um século? Eu acho que tem gente aí já sabendo. Então, quantos anos tem um século? 100 anos. Quantos anos tem um milênio? 1000 anos. Quantos dias tem uma quinzena? Já tá dizendo, né, pessoal? 15 dias. 15 dias. Um milênio, 1000 anos. Uma quinzena, 15 dias. Certo? Então, quando a gente estuda o tempo, nós também estudamos calendários, certo? Nós vamos ver calendários judaicos, calendário do povo Xingu, calendário do povo Pataxó. Existem muitos calendários. E o calendário que nós temos é o calendário gregoriano. É o calendário que nós seguimos. É o gregoriano. É um calendário de uso universal. Ele foi introduzido mais ou menos no ano de 1582 pelo Papa Gregório. Isso foi no século XIII. Certo? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção, né, em tudo que foi. Prestem muita atenção no exercício, para relembrar tudo que foi dito. E se você quiser, você dá uma pausa, volta, né, para prestar mais atenção em tudo que foi dito. E lembrando que a partir de segunda-feira, nossas aulas vai ter outro modelo para facilitar as nossas vidas, certo? Faça o exercício, preste muita atenção, capriche na letra, faça tudo com muito carinho e conte conosco para tirar dúvidas, certo? Até a próxima.